Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma agressiva variante que você pode usar nas suas partidas para enfrentar a abertura Ruy Lopes. A Ruy Lopes, que junto com a italiana são as aberturas mais populares, você muito provavelmente já jogou, então já enfrentou a Ruy Lopes em algum momento, e é muito importante ter ali alguma variante, algumas ideias para enfrentar essa abertura tão clássica, essa abertura tão forte que é a Ruy Lopes. Então, nesse vídeo eu vou te dar aqui uma sugestão bem agressiva que pode colocar alguns problemas para o seu adversário resolver logo na abertura. Vamos começar aqui então. A abertura Ruy Lopes, ela surge depois dos lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo B5. Então, diferente da abertura italiana, onde as brancas atacam o ponto F7, com o lance bispo B5, as brancas começam a exercer uma pressão em cima do peão de E5. Então, indiretamente, com o bispo B5, está ameaçando ganhar esse peão. Com bispo toma C6, D toma C6 e cavalo por E5. E agora, o que fazer contra essa Ruy Lopes? O primeiro lance que você vai fazer é o lance A6, perguntando o que o seu adversário quer fazer com esse bispo. A verdade é que ainda não é uma ameaça ganhar esse peão. Por exemplo, depois de bispo tomar C6, você pode tomar com o peão de D, e quando o cavalo por E5, é possível fazer o lance dama D4, assim, atacando o cavalo de E5 e atacando o peão de E4 ao mesmo tempo. O branco ele é obrigado a voltar com o cavalo e agora você pode recuperar o peão. E além de recuperar o peão, depois de dama E2, rei por E2, as pretas conseguiram algumas vantagens na posição. O branco ele já perdeu o roque, então esse rei ele tá mais exposto, e o preto ainda possui o par de bispos, que vai ser uma vantagem numa posição aberta como essa. Por isso você não precisa se preocupar com a troca em C6. Até existe essa possibilidade, a variante das trocas da Ruy Lopes. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui para você, caso você queira aprender como funciona essa variante, a variante das trocas, mas não é um problema entrar nessa posição. Na grande maioria das vezes, as brancas vão preferir jogar com bispo A4, assim mantendo o forte bispo de Casas Brancas, né, o bispo da abertura espanhola, da Ruy Lopes, essa peça que é tão importante, as brancas costumam preservar esse bispo. E agora que vai chegar na variante que é a minha recomendação para você nesse vídeo, que é o lance D6. Bom, o lance D6, ele tem uma aparência, assim, à primeira vista, de ser um lance bastante sólido, porque as pretas defendem o peão de E5, e pode acabar se tornando uma posição sólida mesmo. Essa variante que é conhecida como a variante Steinitz, é uma Steinitz atrasada quando faz aqui o lance D6, né? Steinitz, que foi o primeiro campeão mundial, ele usava essa variante de pretas, só que a gente vai adotar uma abordagem um pouco mais agressiva do que a do Steinitz nessa variante. Depois de D6, as brancas possuem algumas opções, sendo que o lance mais jogado, o lance mais natural, é o roque, simplesmente terminando o desenvolvimento. Ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode enfrentar lances como C3, que é um lance característico da Ruy Lopes para fazer D4, e também o lance D4 direto, tentando aproveitar assim essa cravada do cavalo de C6. Mas vamos começar aqui com o roque, e agora contra roque, ao invés de jogar o lance bispo D7, que é o lance mais sólido da posição, você vai jogar um lance mais agressivo, que é um lance bispo G4, assim cravando o cavalo de F3. E esse tema tático da cravada, muitas vezes ele acaba incomodando bastante o seu adversário, porque sempre que ele tirar a dama, você vai poder tomar em F3, assim estragando a estrutura de peões das brancas, né? Por exemplo, dama E1, bispo toma, peão toma, essa é uma posição que o preto já tem uma clara vantagem. O rei das brancas ficou muito exposto e a estrutura de peões bem debilitada. Por isso que o branco ele nunca vai fazer isso. O que as brancas costumam fazer nessa posição é jogar com H3, perguntando o que você quer fazer com o seu bispo. Você vai manter esse bispo cravando o cavalo, vai voltar o bispo, o que você vai fazer? E aqui o lance agressivo que eu quero te mostrar, que pode surpreender o seu adversário, que é o lance H5. E qual que é a ideia desse H5?
Você simplesmente ignora a ameaça do bispo, você ignora o H3, porque caso as brancas joguem H toma G4 assim, aceitando esse sacrifício do bispo, você consegue uma posição completamente ganha. Porque depois de HG4, HG4, abre a coluna H e as pretas podem utilizar essa coluna aberta para o ataque. E aqui tem um ataque mortal contra o rei do adversário. Por exemplo, digamos que as brancas façam cavalo H2. Então é possível responder com dama H4, já ameaçando o mate, e as pretas vão ganhar por ataque, vão conseguir dar mate nessa coluna H. Por exemplo, se jogar F3 para dar um respiro para o rei, ainda é possível jogar com G3 e não tem como escapar do mate, não tem por onde esse rei branco seguir jogando, não tem nenhuma escapatória depois de G3. Então, não dá para tomar em G4. Esse é um primeiro tema tático que você tem que conhecer na posição. Mas e aí? E se o branco ele ignorar esse bispo em G4? Então você vai começar a colocar ainda mais pressão em cima desse cavalo de F3. Por exemplo, digamos que as brancas façam C3, que é aquele lance típico da abertura Ruy Lopes, onde as brancas querem fazer D4 para ficar com o centro de peões. Então você pode responder com dama F6. E qual que é a ideia desse lance do dama F6? Você aumenta a pressão em cima da peça cravada. Sempre que existir uma peça cravada, você vai tentar colocar mais um ataque em cima dela. Então aqui já ameaçou estragar a estrutura de peões. E além disso, o preto tem algumas ideias. Por exemplo, uma ideia é que a dama em F6, ela controla muito bem a ruptura D4, então é mais uma peça controlando essa ameaça das brancas, e você ainda deixa em aberta a possibilidade de muitas vezes rocar grande. Como já fez esse lance H5, rocar pequeno não é bem uma opção para as pretas, e com roque grande o rei vai ficar em segurança e ainda surge essa posição com roques em alas opostas, onde de repente o ataque das pretas pode chegar primeiro, aproveitando que o branco já fez esse H3. Então esse é um lance bem forte que você pode usar. Por exemplo, digamos que as brancas façam o lance D3. D3 é o lance mais jogado nessa posição. D4 também é uma opção, tem bastante partidas, seria o segundo lance mais jogado. Mas contra D4, as pretas podem seguir com B5, bispo B3 e agora tomar em F3, o que vai levar para algumas simplificações. Por exemplo, dama toma, peão toma e agora E toma D4, aproveitando assim que o preto tem um maior controle da casa D4. Se tomar de peão já está tomando de cavalo, o preto está com peão a mais. E se jogar bispo D5 cravando esse cavalo de C6, é possível jogar cavalo de G7, defendendo o cavalo e atacando o bispo em D5 ao mesmo tempo, assim conseguindo vantagem na posição. Então D4 não é algo assim para se preocupar, o preto está controlando muito bem essa casa. O que as brancas geralmente fazem é o lance D3, esse é o lance mais jogado na base de partidas, que é um lance que parece bem natural. As brancas controlam a casa G5, podem desenvolver agora o cavalo para D2 e seguem fazendo um desenvolvimento natural das peças. No entanto, o preto ele continua com ideias bastante agressivas na posição. Por exemplo, as pretas podem seguir com o cavalo de G7, que tem ideias de repente levar esse cavalo para G6 e H4, ou G6 e F4. E além disso, o cavalo de G7 acaba sendo um lance útil de espera, aguardando assim mais informação da posição das brancas e podendo preparar o ataque na ala do rei. Porque, por exemplo, G5 direto não é possível, porque as brancas estão controlando muito bem em G5. A verdade é que talvez nem seja possível tomar em G5. Até dá, o preto pode jogar essa posição depois de dama G7 e tentar jogar na compensação, isso. Só que já seria um pouco suspeito jogar o G5 direto. Só que o preto ele pode fazer esse cavalo de G7, que é um lance útil, é um lance de desenvolvimento, e aguarda um pouco mais como as brancas vão seguir. Porque, por exemplo, o próximo lance das brancas, o lance mais natural, é cavalo de BD2. Só que agora o bispo ele perde o controle da casa G5 e você já pode começar o seu ataque na ala do rei fazendo G5. E por que G5 é um lance tão forte assim? Como as brancas fizeram H3, surgiu o que a gente chama de uma ruptura, um ponto de contato entre os peões. E você pode buscar a ruptura G4, fazendo G5 e G4. Por exemplo, vamos imaginar que as brancas façam um lance como torre E1.
Então as pretas poderiam seguir com bispo D7, é um lance que tem uma aparência passiva, porque você tá voltando com o bispo, mas na verdade é um lance muito agressivo, porque com ele, além de tirar a cravada do bispo de A4, você ameaça G4. E essa ruptura tem muita força, porque vai começar a abrir colunas na ala do rei, e o ataque das pretas, ele tá chegando. Por exemplo, cavalo H2, as brancas poderiam tentar controlar a casa G4, então, G4, mesmo assim, nesse tipo de posição é importante ter em mente que você precisa aproveitar a sua iniciativa. Então, é importante atacar o adversário o quanto antes. Então, as pretas já aproveitam para fazer o G4, por exemplo, HG4, HG4, e surgiu de novo o tema da abertura da coluna H. E é por essa coluna que as pretas vão atacar o adversário. Por exemplo, cavalo de DF1, tentando assim defender H2, roque grande. E na partida que existe como referência, a partida foi jogada essa posição, as brancas fizeram um lance F3, que é um lance que já perde imediatamente. Mas ainda assim, ainda que fizesse outros lances, como bispo E3, por exemplo, o ataque das pretas ele é bem forte. As pretas podem naturalmente seguir desenvolvendo as peças com bispo G7, dama H4, F5, e o preto ele tem bastante potencial de ataque nessa posição por conta dessa coluna H aberta. O branco, para você ter uma ideia, ele nem iniciou ainda o ataque na ala da dama. Mas, por exemplo, foi jogado o F3 e esse lance perde imediatamente, porque agora tem um tema tático. As pretas podem fazer G3 e quando o cavalo toma, torre por H2, sacrificando assim a qualidade, porque depois de RH2 tem dama H4. E as pretas não só recuperam material, como ficam com material a mais, porque tá caindo já esse cavalo em G3. E agora o preto tem uma vantagem decisiva. Bom, essas são algumas ideias táticas, algumas ideias bem interessantes que podem surgir nessa variante, com D6 e bispo G4. Só que como eu te falei, depois do lance D6, o branco ele não é obrigado a rocar imediatamente. Roque é o mais jogado, é o mais natural, mas as brancas podem tentar outros lances. Por exemplo, o lance D4, tentando aproveitar essa cravada do cavalo de C6. Contra D4, as pretas podem jogar com B5, bispo B3 e agora cavalo por D4. E é aqui que vai surgir uma armadilha muito conhecida, que é a armadilha da Arca de Noé. Talvez você já conheça. Se você não conhece, vai ficar conhecendo agora, que depois de cavalo D4 e por D4, as brancas não podem tomar esse peão de D4 com dama por D4. Por que não pode fazer isso? Porque agora as pretas fazem C5, atacando a dama, e quando jogar dama D5 ameaçando o mate em F7, as pretas primeiro defendem esse mate, dama C6, bispo D7, quando voltar a dama, o preto ele não quer empatar com o bispo E6, as pretas vão fazer C4, assim prendendo o bispo de B3. Esse que é o tema da Arca de Noé, quando você prende o bispo do seu adversário. Então, esse é um tema bem típico da variante e que você pode usar no caso de D4. Se o seu adversário ele não tomar de dama, se ele fizer roque, que seria um lance mais forte da posição, você pode simplesmente continuar o seu desenvolvimento, jogando o lance cavalo F6, bispo E7 e roque. Segurar o peão é possível? É possível, mas talvez você fique um pouco atrasado no desenvolvimento. Vale a pena aprofundar nessa posição para ver as complicações que podem surgir, mas o mais simples seria jogar simplesmente cavalo F6, bispo E7, roque, e o preto tem uma boa posição. Bom, e a outra alternativa seria jogar com C3, que também é um lance bem característico da abertura Ruy Lopes, onde as brancas querem jogar com D4. Eu mesmo já joguei essa posição algumas vezes de brancas jogando com C3, e aqui vem uma recomendação bem interessante para você, que é jogar o lance F5. Como o branco não tem mais a casa C3 para o cavalo, então não é tão simples assim de controlar a casa E4. A ideia do F5 é justamente já lutar por essa casa. Existem outras opções aqui também, se de repente você é desses que gosta de lances diferentes, de posições agressivas, recomendo você dar uma olhadinha no G5, tá? É um lance que também é possível nessa posição, mas a minha recomendação é o F5. Por que o F5? Já ameacei tomar em E4, quando eu tomar em F5 o bispo toma, por exemplo, roque, e agora as pretas podem aproveitar para usar as casas brancas com o lance bispo D3,
Por exemplo, torre E1, bispo E7, evitando assim ameaças como o cavalo D4, porque, por exemplo, o cavalo F6, que seria um lance natural de desenvolvimento, as brancas podem pensar em fazer cavalo D4, aproveitando essa cravada, todas as cravadas, né, tanto do cavalo de C6 quanto do peão de E5. Então, bispo E7 é importante, a ordem de lances, bispo C2, bispo toma, dama toma, cavalo F6, e agora as pretas podem finalmente rocar, terminando o desenvolvimento e podendo aproveitar da coluna F aberta para criar contra-jogo. Por exemplo, D4, E4, cavalo G5 e agora D5. O preto ele tem um forte centro de peões e pode agora terminar o desenvolvimento com roque em bispo D6 e é uma posição bem jogável para as pretas. Por exemplo, um lance que tem que ficar de olho já, cavalo E6 atacando a dama de D8. Tá atacando o peão de G7, ele não é possível, porque esse cavalo ele pode ficar preso. Por exemplo, dama D7, se cavalo G7 agora rei F7 e não tem casas para voltar o cavalo. No caso de bispo H6, bispo F8 e essa peça ela tá sem casas, aqui o branco o preto já vai ganhar material. Então depois de D5 o branco já tem que começar a acertar alguns lances, como por exemplo F3, H6, cavalo H3 e entrar nesse tipo de posição depois de roque, é uma posição que está bem próxima já do equilíbrio, certo? Bom, então essas são algumas variantes que você pode utilizar aqui na Ruy Lopes. Essa é uma variante bem agressiva, né? Então nós vimos aqui as 3 possibilidades depois de D6, tanto roque, que você usa a ideia do bispo G4 e H5, D4, que tem um teminha da Arca de Noé, e C3, que é essa outra variante que você pode usar, F5. Bom, agora testar isso contra a Ruy Lopes, eu espero que você tenha curtido essas possibilidades agressivas contra essa abertura. É uma variante que não é assim tão usual, muito provavelmente você vai até mesmo surpreender o seu adversário e ele vai ter alguns problemas aí para resolver. Bom, me diz aí o que você achou, se de repente você jogar, conta aí nos comentários também o que aconteceu nas suas partidas. Se você gostou, já deixa aquele like aqui no vídeo e se de repente você quer aprender ainda mais sobre aberturas, você quer aprender mais sobre xadrez, eu vou deixar o link do Chessflix aqui na descrição, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode evoluir não só na abertura, como em todas as fases do jogo e ter ali uma trilha de conhecimento para você alcançar assim o próximo nível no xadrez, beleza? Bom, então link tá aqui na descrição e vamos chegando ao final desse vídeo. Até a próxima!